e que muitos livros contém. Ela é a verdade inspirada, é nosso viver, nosso além. Cantai, cantai, irmãos, cantai com amor e fé a palavra de vida, aclamemos de pé. Cantai, cantai, irmãos, cantai com amor e fé a palavra de vida, aclamemos de pé. Boa noite a todos que estão aí do outro lado. Quero mandar um abraço àqueles que estão vendo e mandando mensagens. Continue rezando por nós e que Deus abençoe todos vocês. Bora iniciar nosso programa? Hoje o nosso tema é sobre a Bíblia. Eu sou Eduardo Mateus. Betânia Cristina. Sejam bem-vindos a mais um Puxando Conversa. Hoje temos um grande de uma pessoa que foi preservada por Deus. Vem pra cá, Padre Luciano. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho das Sagradas Escrituras, né? Então vamos lá. Agora é hora de puxar conversa. Padre, como foi a sua infância e sua base familiar? Minha infância foi marcada pela realidade rural, né? Eu nasci numa comunidade rural do município de Iguapé e sou caçula de 9 irmãos. Tive assim as realidades de convívio com a escola rural também, né? E logo na infância, né, aos 8 anos, eu perdi o meu pai. Então foi uma infância assim marcada por luto, né? E também por luta da minha mãe, dos irmãos, e uma infância assim que teve a presença do pai por um período, mas depois a presença amorosa dos irmãos e também, sobretudo, né, a vida espiritual, ela era muito presente na nossa família. A pergunta que não quer calar. Como foi a sua adolescência? Teve namorada, sair para festas? A minha adolescência, ela tem 2 fases, né? Uma fase no estado de São Paulo, uma fase aqui. Por sermos 9 irmãos, né, e sitiante, na medida que ia terminando o período de estudo, de acordo com a nossa realidade rural, ia se estudar fora, buscar trabalhar, né, para ter realmente uma base, né, sustentável para poder constituir uma família cada um, né? Então, após a morte do meu pai e após os meus estudos lá na zona rural, eu fui morar com meu padrinho de batismo em São Paulo. Então lá eu tive um período assim de adolescência, um período de preparação para a crisma, tudo mais. Foi uma adolescência até tranquila, mas numa realidade totalmente diferente daqui. E depois retornei para Guapé, mas assim, em relação a sair, namorar, e saía, namorava normal, né, junto com os colegas, mas o sair, né, naquele período era muito diferente do de hoje. Na adolescência é quando nós jovens descobrimos o mundo dos vícios. Como o senhor enfrentou esta fase junto com os colegas? Olha, graças a Deus, assim, a nossa família não tinha assim essa realidade de vícios. Era um período assim que até era muito comum, né, os jovens se achavam chique por usar, né, o cigarro. As propagandas de cigarro eram muito chamativas, né, depois que veio a proibição e a restrição em relação a isso. Mas, graças a Deus, eu nunca tive vício nem de cigarro, nem bebida. E em relação a outros entorpecentes, drogas, eu fui conhecer na escola, não por colegas, mas sim como matéria, os professores apresentando por meio de policiais que iam para apresentar, né, e para também esclarecer e mostrar que não era viável a gente buscar esse caminho. Padre Luciano, quando e como surgiu a vocação para ser padre? Com relação à vocação, cada um de nós nascemos com uma vocação. Agora cabe a nós, né, à luz do Espírito Santo, né, e deixando-nos lapidar por Deus e nos encontrando
na vida, né? Então, desde pequeno, eu tinha assim um carinho muito grande para com as novenas, para com as coisas que aconteciam na comunidade. E na infância, a gente sempre brincava, eu e meu irmão, de construir casinhas, as coisas. Eu sempre construía as casinhas, mas construía também uma igreja ali no bairro, né? E depois, assim, eu fui para São Paulo, lá também eu continuei as minhas atividades na igreja. O meu irmão era muito ativo na igreja, participava do ECC e várias outras atividades dentro da igreja. E voltando para Guapé, né, eu assumi como catequista na comunidade, depois fui me envolvendo cada vez mais. Mas só que eu me via assim, sempre com vontade de ajudar. E quando eu vi que ser padre poderia ajudar mais, e por meio da busca, eu fiz os encontros vocacionais, e nos encontros vocacionais eu me descobri mais ainda, e fui me deixando levar, mas também com o propósito. Enquanto eu estivesse bem e fazendo bem às pessoas, eu permaneceria. Mas a partir do momento que eu pensei assim, se eu não me sentir bem no processo, é porque não é para mim. E se eu não estiver fazendo bem para ninguém, é porque não é para mim também. Então, eu vejo que a vocação, ela tem que trazer realização para a pessoa e para os que estão em torno. Então, foi assim que foi o meu processo vocacional. O senhor teve apoio da família e de outras pessoas para entrar no seminário? Com relação à entrada no seminário, assim, apoio da igreja, mais da igreja do que da família, porque a pastoral vocacional, até mesmo o Dom Diamantino, foi ele que conversou comigo, né, pedindo para que eu fizesse um encontro vocacional. Ele era o bispo diocesano naquele período, né? E então, eu fiz os encontros vocacionais, mas tinha a dificuldade do apoio da família, porque sendo nós 9 irmãos e todos foram saindo, eu fiquei sozinho com a minha mãe. Então, eu tinha que sair e deixar a minha mãe para poder ir para o seminário. Então, pesa, né, o cuidar da mãe ou ir seguir a vocação. Mas confiando na providência divina, né, eu fui, e graças a Deus tudo transcorreu bem. Hoje ela está bem, hoje ela agradece a Deus por eu ter ido seguir a minha missão, né? E assim, a gente não pode parar, a gente tem que confiar e se abandonar nas mãos de Deus, deixar que Ele faça realmente a vontade dele acontecer em nós. Padre, eu lembro quando eu era criança, lá em casa tinha uma Bíblia, né? Aí eu pensava que era um livro qualquer, pegava, brincava, rabiscava e tudo mais. Só que hoje em dia eu entendo que já era Deus me apresentando a Bíblia. E depois também, quando o Breca rezava o terço nas ruas da comunidade Cristo Rei, aí a gente acompanhava o terço junto com ele, e sempre no final a gente lia um versículo da Bíblia. E também na catequese, foi aí que eu me aprofundei mais para entender o que é a Bíblia, entender certinho, né? E foi assim que eu entendi sobre a Bíblia. E o senhor, com quem aprendeu a ler a Bíblia? Olha, na minha casa, na minha infância, não tinha Bíblia. Foi ter lá pelos 9, 10 anos, quando a minha mãe comprou uma Bíblia grande da TEB, né? E, assim, eu sempre manuseava ela também. Mas o meu contato maior com a palavra de Deus naquele período, mais na infância, era realmente por meio das celebrações litúrgicas, da catequese e tudo mais. A minha primeira Bíblia, essa daqui, eu ganhei no dia da minha crisma em São Paulo, né, do meu padrinho de batismo, que é meu tio, que é franciscano, Frei Joaquim. Então, ele me deu de presente de crisma essa Bíblia. Todas as vezes que eu sou padrinho de crisma, eu dou uma Bíblia, porque é o melhor presente para a pessoa, sobretudo quando está recebendo o sacramento. E então foi a partir daí, a partir destas, hoje eu tenho outras traduções, né? Mas foi a partir desta que eu comecei a participar mais dos retiros, das formações bíblicas e me encantar pela palavra de Deus. Na sua infância e adolescência, tinha o hábito de ler a Bíblia? Não muito, porque a gente não tinha acesso, né? Como eu acabei de dizer, eu fui ter contato, ou seja, ter uma Bíblia em casa, né? Já tinha uma idade um pouquinho maior, né? Ou seja, então, não era aquela leitura assídua, mas, né, não deixava de ouvir a palavra de Deus. Hoje tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias?
Olha, hoje ler assim, pegar a Bíblia para ler como no período de teologia, não tanto, porque hoje normalmente a gente tem os textos bíblicos próprios, né, nas orações, tanto nas liturgias das horas, né, como também nas celebrações litúrgicas. Mas sempre que é necessário, a gente busca, né, na Sagrada Escritura um fundamento para aquilo que nós estamos vivendo. O senhor já leu a Bíblia inteira? Não, inteira, assim, falar assim, eu vou começar ela hoje, quando eu chegar na última página, na última linha, terminar, não. Isso não é didático também. Quando surgiu a Bíblia? Olha, enquanto textos, né, os pergaminhos, né, há 4.000 anos, né, antes de Cristo já tinha pergaminhos, né? Então a Bíblia em si, né, o termo Bíblia, biblioteca, começou a ser organizado bem depois, né, de Jesus Cristo. Então, depois que começou a organizar o cano bíblico. Então, hoje acredita-se que em torno do ano 400, né, que quando chegamos à tradução latina, com essa que nós temos em mãos. Então, assim, em volta do ano 100 já tinha muita coisa organizada, mas a Bíblia traduzida para o latim, né, a Vulgata, é em torno do ano 400. Quem escreveu a Bíblia? Olha, a Bíblia ela tem muitos autores, né, porque é uma biblioteca. Mas o autor principal é Deus. Sendo ela inspirada, o autor principal é Deus. Agora, quem redigiu, quem escreveu realmente, são diversos autores. Se a gente for pegar, nós vamos encontrar como ela é uma biblioteca, ela tem muitos autores. Qual a diferença entre a Bíblia católica e protestante? Então, quando foi organizar a Bíblia, a biblioteca, né, classificou-se os livros reconhecidos como revelação, e os que não eram revelação, né? Então, além destes livros aqui, nós temos outros livros, né, que não entraram para o cano bíblico. Mas aí, o que acontece? Com o protestantismo, né, houve, assim, também a retirada de alguns livros daqui. Na Bíblia Católica, nós temos 73 livros, sendo que na protestante tem 7 a menos. Nós jovens temos a dificuldade de ler a Bíblia. Como o Senhor nos orienta a ter este hábito? Olha, eu vejo assim que o primeiro hábito é participar da missa, valorizar a liturgia da palavra, tá? É um dos caminhos. Valorizar a liturgia da palavra, valorizar as orações, prestar atenção o que tem nas orações que são bíblicos, prestar atenção nas situações bíblicas. E aí, a partir dessa busca, desse encontrar-se com os textos bíblicos nos diversos momentos da vida, nós vamos começando a nos encantar pela palavra de Deus. Agora, para chegar realmente a gostar da palavra de Deus, você tem que se encantar primeiro por Jesus Cristo. Por quais livros devemos começar a ler a Bíblia? Então, quando eu disse que não é didático pegar e ler a Bíblia do início ao fim, né, é porque você não vai ter uma compreensão, você não vai realmente ter a Bíblia como ela deve ser, né, porque a Bíblia ela é mais do que um livro, mais do que uma biblioteca. Ela não é um livro de história, ela não foi feita para contar história. Ela é um livro de espiritualidade. E como livro de espiritualidade, a gente tem que ler como tal, né? Primeiro sempre a invocação do Espírito Santo, depois ler aquele texto, né? Para depois tentar entender aquele texto ali no contexto e trazer para o contexto nosso hoje atual, né? Mas assim, para ler a Bíblia, eu vejo que o ideal seria a gente começar por
um dos evangelhos sinóticos, né? Eu indicaria primeiro ler o evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, depois o segundo evangelho sinótico, que é Mateus, depois o terceiro evangelho sinótico, que é Lucas. Sinótico, ou seja, são sinônimos, vocês vão encontrar textos que são realmente parecidos, né, nos 3 livros. Então você leu esses 3 livros, aí você vai ler Atos dos Apóstolos, você vai ler ali as cartas de Paulo, o Evangelho de São João, que aí depois você vai tendo realmente um conhecimento, um amor por Jesus Cristo, aí você vai querer pesquisar lá no Antigo Testamento tudo aquilo que foi preparado para a chegada de Jesus, tá? Presta atenção na missa. Nas missas, sempre uma leitura do Antigo Testamento, o Evangelho, que é realmente a Boa Nova, e a segunda leitura, normalmente, ela já é lá do Novo Testamento pós-Jesus. Então vocês vão ver a profecia, a realização da profecia, Jesus Cristo, e depois, ali no Novo Testamento, pós o Atos dos Apóstolos e tudo mais, vocês vão ver como que é a igreja após a vinda de Jesus. Então é tudo muito didático, muito fácil de compreender. Por que setembro é o mês da Bíblia? Olha, o mês da Bíblia, ele começou, né, com aqui na nosso estado, né, a Diocese de Belo Horizonte, né, celebrando 50 anos. Então, eles iniciou um trabalho de estudos da Bíblia e tendo em vista a orientação do Concílio Vaticano II, né, que liberou, né, ou seja, que mudou a realidade das celebrações de língua, o latim como oficial da igreja, continua sendo oficial, mas era obrigatório que as celebrações fossem em latim, para a língua vernácula, ou seja, de acordo com a língua de cada comunidade, de cada povo, né? E teve a abertura em relação à Bíblia, para a Bíblia estar na mão de cada fiel, né? E então, comemorando esses 50 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte, eles fizeram esse trabalho. E fizeram no mês de setembro, tendo em vista que São Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia, é celebrado no dia 30 de setembro. E então, a partir desse primeiro passo, né, a igreja no Brasil colocou o mês de setembro como o mês da Bíblia. A igreja nos convida, neste mês da Bíblia, a estudar sobre o livro do Deuteronômio. É um livro do Antigo Testamento, mas o que ele tem para nós nos dias atuais? Olha, o livro do Deuteronômio é a segunda lei, né? Ou seja, vem falar das leis com relação o ser humano com ele, com o próximo e para com Deus. E assim, hoje nós vemos uma dificuldade do ser humano relacionar consigo próprio, com as pessoas e para com Deus. Então eu acredito que é muito pertinente um estudo, uma reflexão sobre este livro, pois ele vai iluminar muito a caminhada do povo de Deus. O tema do mês da Bíblia deste ano está no livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Abre tua mão para teu irmão. O que o Senhor tem a dizer sobre este tema? Então, como eu disse, né, que é um livro que vai falar da relação nossa para com o outro e para com Deus, né? Então, é muito pertinente o tema, pois muitas pessoas hoje vivem para si, ou seja, não conseguem abrir a mão, nem para ajudar financeiramente e nem para ajudar de forma humana, no sentido de dar carinho, ouvir, cuidar, ser samaritano na vida do outro. Então, eu acredito que o tema tem muito a nos ensinar e a levar as pessoas a uma reflexão para abrir essa mão, não só no sentido financeiro, né? Porque o egoísmo, o egocentrismo, ele atrapalha, ele só nos deixa mais pobre, né? Pelo contrário do que muitos pensam. Então, é um tema pertinente e que deve ser bem explorado por cada um de nós. Como viver este mês de setembro dedicado à Bíblia?
É uma oportunidade para estudar aquilo que a igreja propõe, né? Porque se a igreja está propondo, né, nós devemos estar atentos, né? E à luz daquilo que a igreja propõe, também sentirmos impulsionados, né, a buscarmos mais a palavra de Deus, a valorizarmos mais a palavra de Deus. Tem muitos cristãos católicos que vão à missa e não valorizam muito a palavra de Deus. Tem muitos que, por ter vivido talvez ainda o tempo do latim, ainda fica na igreja rezando o terço, não presta atenção na palavra de Deus. Outros vão, mas acham que a palavra de Deus ali, a liturgia da palavra, a reflexão está demorando muito. Valoriza mais a Eucaristia do que a palavra, sendo que tem o mesmo valor. O Concílio Vaticano II coloca em mesmo peso. O mesmo Cristo que está na Eucaristia está na palavra. E também eu acredito que é uma oportunidade para aquelas pessoas que hoje estão impedidas de receber a comunhão eucarística, porque muitas das vezes não está em comunhão com os sacramentos, né? Então, ela talvez sente-se excluída da celebração litúrgica por não poder comungar. Mas ela pode comungar da palavra, ela pode comungar da presença dos irmãos. Então, resgatar essas pessoas, sempre incentivar essas pessoas a buscar participar da missa, pois é ali que nos sentimos irmãos, é ali que fazemos comunhão de verdade. Então, nós podemos e devemos aproveitar muito bem esse mês para que ele, bem vivido, possa nos levar a uma relação mais íntima com a palavra de Deus. Qual o versículo da Bíblia que o Senhor tem como inspiração para conduzir sua vida? Olha, eu sou assim, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Toda a liturgia, todo final de semana, né, a palavra de Deus, ela tem ali coisas belíssimas, né? Você talvez poderia perguntar, mas não se cansa de rezar a liturgia e tal? Não, a palavra de Deus, ela toda tem a sua riqueza, tem a sua beleza. Mas nós nunca devemos esquecer aquelas frases que são realmente importantes. É lógico que nós não vamos tomar ela como chavão, mas que seja realmente como luz, né? Eu vejo assim que os salmos, ele tem as suas belezas, o evangelho, as leituras, mas eu gosto muito daquele refrão do salmo: tu és meu pastor, nada me faltará. Tá? E essa frase eu acho que muitas das pessoas abraçam ela, mas muitas das vezes abraça pensando nos bens materiais e não pensando no todo, que é a palavra de Deus e tudo que Deus pode fazer para nós como pastor. O Senhor chegou na nossa paróquia e logo veio a pandemia. Mas eu gostaria de saber o que o Senhor tem como meta pessoal para desenvolver com nós jovens. Olha, o trabalho com jovens, né, vocês sabem que é o mais difícil, né? Não quer dizer que seja impossível, mas é difícil. Porque o jovem, a partir do momento, a hora que você conhece o jovem, que começa a trabalhar ele já vai mudar, ele já vai estudar fora, né? Ou seja, você conseguiu formar uma liderança, aquela liderança, na maioria das vezes, ela sai do grupo. Então, é muito rápido, é muito dinâmico, né? Então, a gente tem que entrar nessa dinâmica para poder entender e levar os jovens a estar na igreja por aquele período e continuar na igreja aonde quer que ele esteja, né? Então, assim, eu acabei de chegar, como você disse, e logo que eu cheguei, já entrou a pandemia, fiquei só 15 dias com vocês, com celebrações abertas, né? Então, eu não tive tempo nem de conhecer os jovens do EAC, não tive jeito de conhecer vocês aqui da comunidade, né, que trabalham com o terço de crianças e jovens, né? Então, eu acredito que vamos, aos poucos, né, retornando à normalidade. E a hora que nós estivermos na normalidade, né, nós vamos, sim, se Deus quiser, né,
investir mais aí no EAC, no EJC, né, trabalhar nos grupos e todas as iniciativas de trabalhos jovens, e não só trabalhar nesses grupos, mas também fica o incentivo para que o jovem ele atue em ministérios e pastorais, né, como acólito, como membro de pastoral, como catequistas e tantos outros serviços, porque é nesses caminhos. Eu entrei para a igreja como catequista, então eu vejo que é uma oportunidade de colaborar e também se enriquecer. Então fica aí o convite para todos os jovens da paróquia, né, para que possam buscar. A igreja está de portas abertas para você, para te ouvir e para te acompanhar. Pela realidade que conheceu da paróquia, o que considera que as pastorais e movimentos precisam realizar junto com os jovens? Olha, eu conheci pouco ainda, como, né, nós acabamos de refletir, mas assim, eu acredito que já tem um bom caminho, né? E nós só precisamos dar sequência e sempre estarmos buscando aperfeiçoarmos cada vez mais para que os jovens sejam realmente acolhidos e acompanhados na igreja e como igreja. Padre, qual a sua opinião sobre o programa Puxando Conversa? O Puxando Conversas é um programa que vocês começaram agora neste tempo de pandemia, né? E assim, logo desde o início, né, o primeiro programa que vocês fizeram me chamou a atenção também das pessoas que assistiram vocês, né? E assim, é uma oportunidade de reflexão, é uma oportunidade de diálogo entre as pessoas que aqui vêm, né, para conversar com vocês, e de vocês para com eles. E não só entre nós aqui, mas também para com aqueles que nos acompanham, nos assistem, né? Então eu vejo que é de muita valia, né? Parabéns pela iniciativa, que Deus abençoe cada dia mais a missão de vocês, e que vocês, assim, possam fazer uso dessa ferramenta sempre mais para o bem da comunidade. Padre, quero agradecer a sua presença, por ter aceitado o convite. E fica um convite para você. Quando normalizar tudo, você está convidado para participar junto com nós do Terço das Crianças Jovens. Quero deixar uma lembrança para o Senhor. Lembrança para o Senhor. É isso aí. Eu que agradeço, viu, pelo convite, e que Deus abençoe cada dia mais a missão de vocês, tá bom? Obrigado a todos que nos acompanharam também. 7 de setembro. Foi num dia como este que Dom Pedro gritou: independência ou morte. A independência do Brasil está no coração de cada um de nós. Pare de lamentar. Pare de lamentar sobre o passado. Pare de reclamar da vida. O que você prefere? Independência ou morte? Não exija que os outros mudem. Mude primeiro você. Seja assim, exemplo como Jesus foi. Coragem, independente em Cristo. E assim, em nosso Puxando Conversa de hoje. Agradeço, Padre, pela sua presença. E até o próximo Puxando Conversa. Boa noite e não esqueça, descubra a sua independência em Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Somos povo, o povo de Deus, e formamos o reino de irmãos. E a palavra que é viva e nos guia e alimenta a nossa união. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou,
ensinando-nos viver um mundo novo.